Olá, estamos iniciando a nossa aula 101 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Hoje abriremos o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Comecemos com Mateus 18, versículos 1 a 14. É um trecho muito conhecido por vocês. Parábolas do banquete de núpcia. Parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, falava em parábolas, que é uma linguagem metafórica por símbolos, né? Lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. Então, o primeiro passo é esse: o rei convida para as núpcias do filho. O rei ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei um banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa do campo e outro para os seus negócios. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhe terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Que coisa, hein? Então o rei disse aos seus servidores: o banquete de núpcias está pronto, mas o que para eles foram chamados não eram dignos dele. Os convidados não eram, primeiros convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos os que encontrardes. Aí vai chamar todo mundo. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo que um homem que não estava vestido vestido com roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o às trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bem, essa é a parábola. Então vamos entender um pouco que a parábola são linguagens simbólicas, é uma linguagem simbólica, e Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque aquela gente ainda não tinha amadurecimento espiritual para entender o que ele dizia. Nós não podemos falar para uma criança que está no primeiro grau o que nós vamos ensinar para um que já está terminando o segundo grau. São coisas diferentes. Assim como a idade intelectual de conhecimento, há também a idade espiritual. Então Jesus falou, registrou isso, fechou por parábola, lacrou e deixou que o tempo viesse a abrir os seus significados, o que foi plenamente possível através da doutrina espírita e nesse livro que hoje nós estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos essas interpretações. Allan Kardec, é de Allan Kardec. Bom, então Jesus, nessas parábolas dele, ele se aproveitava da cultura daquela gente, dos costumes, dos hábitos, dos fatos do dia a dia e das tradições. E ali, naquela narrativa do dia a dia, ele inseria o seu conteúdo moral. Então vamos agora abrir realmente o que foi dito na parábola. Primeiro, o rei é Deus.
o rei que convida para as bodas do seu filho. O reino dos céus é o mundo espiritual, o mundo feliz. Convida para os seus filhos, Deus, para o mundo, entrar no mundo dos céus, reino espiritual. A núpcias do seu filho. A núpcia do seu filho, quem é filho de Deus na parábola? É Jesus. Então é o pacto que vamos celebrar com Jesus, né, de seguir a doutrina que ele prega, o seu evangelho, e no nosso caso seguir a doutrina espírita, que é a base de tudo que nós estudamos aqui e que nós seguimos, onde a soberania das leis divinas ou morais, elas dirigem o sentido das nossas ações no mundo. Então, fazemos uma aliança, celebramos um pacto com Jesus. Os servidores e os profetas que o rei manda, nada mais são que os servidores que o rei manda, aliás, nada mais são que os profetas. Quer dizer, esses que ele manda chamar, que na parábola nós estamos vendo que há um conteúdo espiritual que ele manda chamar para um banquete, que é um banquete, é um ágape, é um conteúdo plenamente espiritual. Ele manda a quem? Os seus prepostos, os seus servidores, que são os profetas. Inicialmente, os primeiros convidados não querem ir. Esses primeiros convidados são os hebreus. E os hebreus, naquela época, eles tinham uma ideia de serem o povo mais favorecido do mundo. E isso em razão de terem recebido os 10 mandamentos e em razão também de serem um povo monoteísta e já terem uma linha moral muito bem estruturada. E a razão dessa ideia que eles tinham, por isso que não aceitam o convite, está em Gênesis 26, versículo 4, quando Deus fala a Abraão: multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Então, eles ficavam fixados nessas passagens, mas na realidade eles não abordavam o conteúdo, e sim a forma. Eles gostavam dos cultos exteriores, das cerimônias, dos holocaustos, dos sacrifícios, da liturgia, que hoje também outras religiões praticam. Mas ter a modificação moral e de encontro a soberania da moral, que é a caridade, eles não faziam. Então, eles rejeitaram. Mas não foram eles, isso aqui é uma figuração. Foi o momento. 5. O banquete que o rei oferece nas bodas do filho. Quem é? São os evangelhos, é a chamada Boa Nova. Então vamos ver esse banquete aqui, registrado em João 6, 45 a 50. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Quer dizer, nós seremos todos ensinados por Deus, porque as leis divinas nos tocam isso. Pela prática, pela experiência, pelo sofrimento, pela provação, pela prova, pela plenitude de fazermos algo de bem e sentirmos tão felizes com isso, gratificação, sentimentos de amor, seremos todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tenha ouvido e aprendido o que vem de mim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Então, ele é o preposto de Deus. Então, ele vai dando esses trechos na representatividade doutrinária de Deus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. É o banquete de Jesus. A vida eterna, na realidade, não é a vida aqui no mundo no mundo carnal, mas é a vida espiritual. Quer dizer, porque a gente não morre. A vida seria eterna se a gente morresse, mas a gente não morre. Então ela é eterna em si mesmo. Só que Jesus propõe aí a felicidade e a realização. E esses hebreus que não aceitaram, eles foram para a casa de campo ou para os seus negócios, como diz o trecho. Quer dizer, eles estavam presos ao mundo, eram materialistas. Portanto, mais uma vez, se negavam a entrar na compreensão, na aceitação do que Jesus dizia. E, pelo contrário, mata os servidores
Quer dizer, os servidores que eles matam são os profetas. E quem fez isso? Está aqui em Mateus 23, 37. Ai de vós, escribas, de Jesus, escribas e fariseus, ai de vós. Em Mateus ainda 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Aí, exatamente isso. Os fariseus e os saduceus eram um núcleo religioso tão forte, tão rígido, tão ortodoxo e eivado de poder, como a gente vê hoje nas igrejas, nas religiões de toda espécie. Então, eles não queriam ceder o poder. Jesus trazia novas concepções de vida na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com a natureza, no trabalho, enfim, na família, em todas as circunstâncias de nossa vida, que nós nos manifestamos e atuamos. E isso feria o establishment deles. Então, já havia essa profecia, já havia essa palavra de Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então, mataram os profetas, os servidores de Deus. Mas a contrapartida do rei, quer dizer, de Deus, é exterminar os assassinos. Então, vem a lei da causa e efeito, porque ele manda exterminar, os exércitos dele, manda exterminar esses assassinos, não é? E destruir suas cidades. O que é isso? Aqui está na lei da causa e efeito. É a lei da causa e efeito. Se eles fizeram mal, eles vão receber o mal. Essa lei da causa e efeito está tão nítida na Bíblia que a gente se surpreende, porque muitas pessoas não têm conhecimento de coisas tão claras. Está em Mateus 26, versículos 51 a 52. E eis que estavam com Jesus, estendendo a mão, eis o que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Era Pedro. Então Jesus disse: para, Pedro, embainha a tua espada, porque quem ferir pela espada será ferido. Maravilhoso. É a lei da causa e efeito. Então, esses que assassinaram os profetas realmente tiveram a pena dos assassinos, que não é a morte, aqui é figuração, é a desgraça, o sofrimento, a expiação, a dor. Porque esses que foram chamados lá atrás não eram dignos dele, né? Sim, tinham uma baixa evolução moral. Então, a partir disso, o rei manda os seus servos irem para toda encruzilhada e chamar todos que encontraram. Ou seja, manda divulgar boa nova para todos, para gentios, para pagãos, e não mais só para os judeus. Bons e maus, sem discriminação. Mais uma vez, divulga para pagãos, politeístas, para os pagãos, para os que são politeístas e os idólatras. Manda para todo mundo, ele vai pregar para todo mundo. E aí, depois de encher a sala dele com esses novos convidados, quer dizer, disseminando e propagando a doutrina cristã muito além de Israel, ele diz, entra no salão e se depara com um sujeito que está sentado lá e que não tem a veste nupcial, que seria, teoricamente, uma veste branca, né, de núpcias. Então, ele observa esse sujeito que não tem essa veste nupcial, ou seja, que não tem o que é pureza de coração e a caridade em si. Então, ele não tem ainda a luminosidade espiritual. Ele está sentado lá, mas ele não compreende o que está sendo dito. Ele é um estranho àquele meio. Então, o homem que está ali, na realidade, é um homem hipócrita. Nós podemos figurar eles como fariseus e saduceus. Enfim, são aqueles que vigem, trabalham pelo culto exterior e nada querem saber das leis morais. Então, nesse momento, o rei manda esse indivíduo ser preso, amarrado as mãos, amarrado os punhos, amarrado os pés e lançá-lo para o sofrimento, para a dor. E, enfim, aí conclui Jesus que é a chave de tudo isso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Vocês viram que luta para encontrar alguém que tivesse senso moral,
que estivesse praticando a caridade no dia a dia da sua vida, na hora a hora das suas atividades. Enfim, essa pessoa que se debruça sobre a dor alheia espontaneamente. Então, o ponto de hoje foi esse. Eu agradeço a vocês e digo, realmente, muitos são chamados e poucos escolhidos. Há muita dificuldade ainda para os espíritas entenderem o lado moral e, mais ainda, para praticarem essa caridade. Não é ainda o centro espírita, toda semana, uma vez por semana, ou duas, quantas for, botar uma roupa branca ou botar um crachá e ficar sentado igual um santinho, quietinho, rezando. Não é aí que a gente... Não é aí o fundamento da nossa existência espiritual. O fundamento da existência espiritual está fora do centro espírita, está no dia a dia da nossa vida. Ali é uma oferta que nós fazemos do nosso trabalho para ajudar alguém. Mas a boa parte também dos espíritas vão ao centro espírita na ideia de terem uma recompensa, um pagamento espiritual pelo esforço que eles fazem. Aí, quando estão doentes, acham que Deus tem a obrigação de curá-los, porque eles são espíritas. Quanta bobagem, né, meu irmão? Deus atenderá a eles naquilo que for ele achar correto. Que Deus nos abençoe. Flores para vocês. Peço para aqueles que não se inscreveram no curso, se inscrevam apertando o botãozinho. Aqui não é para ter nada de extraordinário, mas para registrar que vocês estão me acompanhando. Tchau, queridos.